assim como o poder por trás da combinação dos elementos, de onde cresce uma macieira, o poder por trás da atração e combinação das forças mentais não pode ser explicado. Mas o mais importante é que a macieira cresce da semente plantada de forma correta, e grandes realizações sucedem à combinação sistemática de duas ou mais mentes com um objetivo definido em vista. Na lição 13, você verá o princípio do esforço aliado levado a proporções que quase confundem a imaginação de todos que não foram treinados para pensar em termos de pensamento organizado. Este curso é um exemplo muito concreto do princípio fundamental que chamamos de esforço organizado. Mas você vai observar que são necessárias as 16 lições para a descrição completa desse princípio. Omita uma só delas e isso afetaria o todo, como a remoção de um elo afetaria toda uma corrente. Já afirmei de diferentes maneiras e agora repito para enfatizar. Existe uma hipótese bem fundamentada de que quando alguém concentra a mente em determinado assunto, fatos de natureza intimamente relacionados ao tema jorram de todas as fontes concebíveis. A teoria é que um desejo profundamente enraizado, quando plantado no solo mental correto, serve como centro de atração, ou imã que atrai tudo que se harmoniza com a natureza do desejo. Dr. Elmer Gates, de Washington, é talvez um dos mais competentes psicólogos do mundo. Ele é reconhecido no mundo inteiro como um homem de grande envergadura científica no campo da psicologia e das ciências direta ou indiretamente relacionadas. Venha comigo por um momento e estude os métodos dele. Após seguir tão longe quanto possível por uma linha de investigação dentro dos canais normais de pesquisa e se abastecer com todos os fatos disponíveis, Gates pega um lápis e um bloco e senta em busca de informações adicionais, concentrando a mente no assunto até os pensamentos relacionados começarem a fluir para ele. Gates anota esses pensamentos à medida que aparecem, de onde ele não sabe. Ele me disse que muitas das suas mais importantes descobertas ocorreram por esse método. Faz mais de 20 anos que conversei com Gates sobre o assunto pela primeira vez. Desde então, a descoberta do princípio do rádio proporcionou uma hipótese razoável para explicar os resultados dessas sentadas, que é a seguinte. O éter, como descobrimos com os equipamentos de rádio, está em estado de agitação constante. As ondas de som flutuam através do éter o tempo inteiro, mas essas ondas não podem ser detectadas, além de certa distância de suas fontes, exceto com a ajuda de instrumentos devidamente sintonizados. Agora parece razoável supor que o pensamento, sendo a forma mais organizada de energia conhecida, esteja enviando ondas através do éter constantemente, e essas ondas, como as do som, só possam ser detectadas e corretamente interpretadas por uma mente devidamente sintonizada. Não há dúvida de que quando Gates sentava-se em uma sala e se acomodava em estado mental sossegado e passivo, os pensamentos dominantes em sua mente serviam como força magnética que atraía ondas de pensamento relacionados ou semelhantes que passavam por ele através do éter. Colocando a hipótese apenas um passo à frente, ocorreu-me muitas vezes desde a descoberta do rádio que todo pensamento já emitido, de forma organizada pela mente de qualquer ser humano, segue existindo na forma de uma onda no éter e está constantemente rodopiando em um grande círculo sem fim,
que o ato de concentrar a mente com firmeza em um dado assunto envia ondas de pensamento e alcançam e se misturam com as de natureza relacionadas ou semelhante, estabelecendo assim uma linha direta de comunicação entre quem está se concentrando e os pensamentos de natureza semelhante anteriormente colocados em movimento. Indo um passo além, não seria possível sintonizar a mente e harmonizar a taxa de vibração do pensamento com a taxa de vibração do éter, de modo que todo o conhecimento acumulado pelo pensamento organizado do passado ficasse disponível. Com essas hipóteses em mente, volte à lição 2 e estude a descrição de Andrew Carnegie do Mastermind, com que ele acumulou grande fortuna. Quando Carnegie formou uma aliança com mais de 20 mentes cuidadosamente selecionadas, ele criou, pela composição do poder mental, uma das maiores potências industriais que o mundo já viu. Com pouquíssimas e notáveis exceções, muito desastrosas, os homens que constituíam o Mastermind de Carnegie pensavam e agiam como um. E esse Mastermind, composto de muitas mentes individuais, estava concentrado em um único objetivo, cuja natureza é familiar a todos que conheciam Carnegie, particularmente aqueles que corriam com ele na siderurgia. Se você seguiu a carreira de Henry Ford, ainda que de longe, sem dúvida observou que esforço concentrado é uma de suas características marcantes. Ele adotou uma política de padronização do automóvel que iria produzir e manteve tal política de modo consistente por 30 anos, até a mudança da demanda em 1927 forçá-lo a mudar. Há alguns anos conheci o antigo chefe da engenharia da fábrica de Ford, e ele contou um incidente ocorrido nos estágios iniciais da experiência com automóveis que aponta claramente o esforço concentrado como um dos principais elementos da filosofia econômica de Ford. Não é estranho que a palavra boomerang esteja no dicionário há todos esses anos e não seja de conhecimento geral que o boomerang é um instrumento que volta e pode ferir a mão que o arremessa. Naquela ocasião, os engenheiros da Ford estavam reunidos no escritório para discutir uma proposta de mudança no design do eixo traseiro. Ford ficou por ali e ouviu a discussão, até cada homem ter dado seu parecer. Então foi até a mesa, colocou o dedo no desenho do eixo proposto e disse: "Agora escutem. O eixo que estamos usando faz o trabalho para o qual foi concebido e faz bem, e não vai mais haver mudanças nele." Deu as costas e foi embora. E desde aquele dia até hoje, o eixo traseiro dos carros da Ford manteve-se substancialmente igual. Não é improvável que o sucesso de Ford na produção e comercialização de automóveis deva-se, em grande parte, à política de concentrar seus esforços de modo consistente em um plano, com apenas um objetivo definido em mente de cada vez. Alguns anos atrás, li The Man from Maine, O Homem do Maine, de Edward Book, que é a biografia de seu padrasto, Cyrus Curtis, proprietário do Saturday Evening Post, Home Journal, e várias outras publicações. Ao longo de todo o livro, notei que a característica marcante da filosofia de Curtis foi a concentração de esforços em um objetivo definido. Logo que adquiriu o Saturday Evening Post,
estava injetando centenas de milhares de dólares em um empreendimento falido. Foi necessário um esforço concentrado, respaldado por uma coragem que poucos homens possuem, para lhe permitir ir levando. Leia The Man from Maine. É uma esplêndida lição sobre concentração. E apoia, nos mínimos detalhes, os funcionamentos em que esta lei se baseia. O Saturday Evening Post é hoje uma das revistas mais rentáveis do mundo, mas seu nome teria sido esquecido há muito se Curtis não tivesse concentrado sua atenção e fortuna no objetivo definido de torná-la uma grande publicação. Vimos o importante papel que ambiente e hábito desempenham no que se refere à concentração. Vamos agora discutir brevemente um terceiro assunto, não menos relacionado à concentração que os outros dois, ou seja, a memória. Os princípios pelos quais se pode treinar uma memória precisa e firme são poucos e relativamente simples. 1. Retenção. A recepção de uma impressão sensorial por um ou mais dos 5 sentidos e o registro dessa impressão de forma ordenada na mente. Esse processo pode ser parecido com o registro de uma imagem na chapa de uma câmera. Recordação. Reviver ou recordar na mente consciente as impressões sensoriais gravadas no subconsciente. Esse processo pode ser comparado ao ato de examinar um fichário e pegar o cartão onde a informação foi registrada. Reconhecimento. A habilidade de reconhecer uma impressão sensorial quando trazida à mente consciente e identificá-la como réplica da impressão original, primeiramente registrada. Esse processo nos permite distinguir entre memória e imaginação. Esses são os 3 princípios que entram no ato de lembrar. Agora vamos aplicar esses princípios e determinar como usá-los de forma eficaz. O que pode ser feito da seguinte forma. Primeiro, quando deseja certificar-se de sua capacidade de relembrar uma impressão sensorial, tal como um nome, data ou lugar, tenha certeza de tornar a impressão vívida, concentrando a atenção nos mais mínimos detalhes. Uma maneira eficaz de fazer isso é repetir várias vezes o que você deseja lembrar. Assim como um fotógrafo deve dar um tempo adequado de exposição para registrar a imagem na chapa, devemos dar tempo para o subconsciente registrar correta e claramente quaisquer impressões sensoriais que desejamos ter condições de lembrar prontamente. Segundo, associe o que você deseja lembrar com algum outro objeto, nome, lugar ou data com que esteja bem familiarizado e que possa recordar facilmente quando deseja, como por exemplo o nome da sua cidade natal, do amigo mais próximo, a data do aniversário, etc. Pois sua mente irá então arquivar a impressão sensorial que você deseja lembrar com aquilo que você lembra facilmente, de modo que quando for trazido para o consciente, trará o outro junto. Terceiro, repita o que você deseja lembrar algumas vezes, ao mesmo tempo concentrando a mente nisso, assim como fixaria sua mente na hora em que desejasse acordar de manhã. O que, como você sabe, garante que acorde exatamente naquela hora. A falha comum de não ser capaz de lembrar os nomes de pessoas, coisa que acontece com a maioria de nós, deve-se inteiramente ao fato de, antes de tudo, não registrarmos o nome de forma adequada. Quando você é apresentado a uma pessoa cujo nome deseja ser capaz de lembrar, quando quiser, repita esse nome 4 ou 5 vezes, mas primeiramente tenha certeza de que entendeu o nome direito. Se o nome é parecido com o de alguém que você conhece bem, associe os 2 nomes.
pensando em ambos enquanto repete o nome que deseja ser capaz de lembrar. Se alguém lhe dá uma carta para colocar no correio, olhe para a carta. Aumente seu tamanho na imaginação e a veja pendurada em uma caixa de correio. Fixe sua mente uma carta do tamanho aproximado de uma porta e associe a uma caixa de correio. Você observará que a primeira caixa de correio que avistar na rua o fará lembrar daquela enorme carta de aspecto esquisito que você tem no bolso. Suponha que você foi apresentado a uma mulher cujo nome é Elizabeth Shirley e deseja conseguir lembrar o nome dela depois. Enquanto repete o nome, associe-o a uma grande tesoura, scissors em inglês. Digamos que 3 metros de comprimento, e a rainha Elizabeth. E observe que recordar da tesoura ou do nome da rainha Elizabeth irá ajudá-lo a lembrar o nome de Elizabeth Shirley. Se deseja lembrar o nome Lloyd Kate, apenas repita o nome algumas vezes e associe com Lloyd, George e Kate Teeter, 2 que você consegue lembrar facilmente. A associação é a característica mais importante de uma memória bem treinada. Todavia, é algo muito simples. Tudo o que você tem que fazer é registrar o nome que deseja lembrar com o nome daquilo que consegue recordar. E a lembrança de um trará o outro. Há cerca de 10 anos, um amigo deu seu número de telefone residencial em Milwaukee, Wisconsin. E embora não o tenha escrito, lembro dele hoje tão bem como no dia em que o ouvi. Registrei o número da seguinte maneira. Número era Lakeview, Vista do Lago, 2651. Na ocasião, estávamos na estação de trem, com vista para o Lago Michigan, portanto, utilizei o lago como objeto de associação para o ramal do telefone. O número era composto da idade do meu irmão, 26, e do meu pai, 51. Por isso associei seus nomes com o número. Para lembrar o telefone, portanto tinha apenas que pensar no Lago Michigan, em meu irmão e meu pai. Um conhecido meu andava sofrendo do que normalmente se chama de mente dispersiva. Andava distraído e incapaz de se lembrar. Deixe que ele conte em suas palavras como superou essa deficiência. Tenho 50 anos de idade. Há uma década, sou gerente de departamento de uma grande fábrica. No começo, meus deveres eram fáceis. Depois, a empresa registrou uma rápida expansão nos negócios, o que gerou um acréscimo de responsabilidades. Vários jovens de meu departamento tinham energia e capacidade incomuns, e pelo menos um deles estavam de olho no mercado. Eu tinha atingido aquela idade em que um homem gosta de ficar confortável, e estando na empresa há muito tempo, achei que poderia me acomodar com segurança num emprego fácil. O efeito dessa atitude mental foi quase desastroso para minha posição. Há cerca de 2 anos, notei que meu poder de concentração estava enfraquecendo e meus deveres estavam se tornando penosos. Negligenciava minha correspondência até olhar apavorado para uma pilha formidável de cartas. Os relatórios acumulavam-se e os subordinados incomodavam-se com a demora. Sentava à minha mesa com a mente vagando por outros lugares. Outras circunstâncias mostraram claramente que minha mente não estava no trabalho. Esqueci de comparecer a uma reunião importante dos diretores da empresa. Um escrevente subalterno pegou um erro grave em uma
estimativa de carregamento de mercadorias e, é claro, levou o incidente ao conhecimento do gerente. Fiquei completamente alarmado com a situação. Pedi uma semana de férias para pensar no assunto. Estava decidido a me demitir ou encontrar o problema e corrigi-lo. Uns poucos dias de introspecção séria em um resort isolado nas montanhas me convenceram de que eu estava sofrendo de um caso simples de mente dispersiva. Estava sem concentração. Minhas atividades físicas e mentais no serviço tinham se tornado desconexas. Eu estava descuidado, indolente e negligente. Tudo porque minha mente não estava alerta no trabalho. Quando diagnostiquei o caso de modo satisfatório para mim mesmo, procurei o remédio. Eu precisava de um novo conjunto de hábitos de trabalho e decidi adquiri-los. Com papel e lápis, esbocei um cronograma para cobrir a jornada de trabalho. Primeiro a correspondência matinal. Em seguida, formulários a serem preenchidos. Ditado, conferência com subordinados e deveres variados, terminando com uma mesa limpa antes de sair. Como o hábito é cultivado? Me perguntei. Pela repetição, foi a resposta. Mas tenho feito essas mesmas coisas milhares de vezes. O outro camarada dentro de mim protestou. É verdade, mas não de maneira ordenada e concentrada, respondeu o eco. Voltei para meu escritório com a mente sob rédea curta, mas inquieta, e coloquei meu novo esquema de trabalho em vigor de imediato. Executei as mesmas funções com o mesmo entusiasmo e, tanto quanto possível, no mesmo horário, todos os dias. Quando minha mente começava a dispersar, eu rapidamente a trazia de volta, mediante o estímulo mental criado pela força de vontade. Progredi no cultivo do hábito. Dia após dia, pratiquei a concentração do pensamento. Quando notei que a repetição tornou-se confortável, soube que eu havia vencido. A habilidade de treinar a memória ou desenvolver qualquer hábito desejado é apenas uma questão de ser capaz de fixar a atenção em um dado assunto até o esboço desse assunto estar completamente gravado na chapa de sua mente. Concentração nada mais é do que uma questão de controle da atenção.